Já houve quem dissesse: o candidato é cardiologista. Outros dizem que o candidato é professor. Outros asseguram que ele não é nada disso. E já houve até quem dissesse: o nome dele não é Enéas. Nós vamos saber todos esses detalhes, vamos conhecer um pouco mais do candidato a presidente da República, que não teve tempo praticamente de fazer o seu discurso e tem usado essa técnica. Vocês vão conhecer o meu trabalho e o meu nome é Enéas. Fala muito pouco, dá uma mensagem muito curta, proporcional ao tempo que ganhou o seu partido, Prona, que é um pequeno partido, e uma coisa até que é vista como um sentimento pouco democrático das nossas autoridades, de dividir esse tempo da campanha eleitoral na base da representatividade do partido, ou seja, impedindo que pequenos partidos tenham crescimento enquanto não podem mostrar o seu programa por completo. Mas nós vamos conhecer essa intimidade do candidato Enéas daqui a pouco, depois da edição das 18 horas do Repórter Rio. Rio Urgente, urgente do Rio. Seu rosto é bastante conhecido de você, telespectador, você, telespectadora. Ele reclama injustiça do tempo da campanha eleitoral gratuita. E a cada instante, nos discursos que faz, o pouco tempo que tem, fala que pretende fazer mudanças significativas no Brasil, que gostaria de ter tempo para passar aos eleitores as suas propostas. Mas, quando vai dizer a sua mensagem completa, olha ao relógio e observa que os seus 15 minutos chegaram ao fim. Só resta dizer: meu nome é Enéas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Como vai o senhor? Vai bem? Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. O Rio Urgente é um programa absolutamente democrático e procura corrigir as injustiças da nossa justiça com relação ao tempo. E a gente pretende, na medida do possível, dar o tempo necessário a cada um daqueles que são prejudicados para colocarem diretamente as suas propostas e os seus planos. Nós queremos saber como surgiu essa ideia de se tornar candidato e agora, por exemplo, que o senhor vê essa liberação do TSE para que o candidato Silvio Santos coloque a sua campanha na rua. Pergunto ao senhor se o senhor já calculou o tempo que o empresário Silvio Santos vai ter de hoje até o final e se ele, entrando hoje na campanha, vai ter mais tempo que o senhor teve ao longo de todo o horário eleitoral gratuito somado para expor seus planos. Ou seja, Silvio Santos vai ter mais possibilidades de mostrar ao povo os seus planos do que o senhor que está desde o início nesse processo? Eu não tinha pensado nisso, mas posso responder rapidamente. É só fazer conta do custo. Hoje é dia 1º, né? Ele começa amanhã, pelo que eu vi. Então, do dia 2 ao dia 12, 10 dias. Incluído o dia, são 11 dias. 11 dias vezes 5 minutos, 55 minutos. Eu tive ao todo, são quantos dias? 60 ao todo. 60 dias vezes 15 segundos, dá vezes 15, 900 segundos. Dividido por 60, 15 minutos. Então ele vai ter mais tempo que eu, numa conta de multiplicar do curso primário. O senhor acha justo? É difícil discutir o que é justo e injusto. Injusta é a lei. Injusta é a lei. É extremamente ruim é o modo como isso tudo foi feito. Mas contra ele não tenho nada. Ele está dentro do modelo que aí está. Ele é um representante legítimo do modelo que aí está. Nada contra ele. Nada contra ninguém em particular. Tudo contra o processo que aí está. O que está errado não é um indivíduo, é o processo. É o modo como a coisa é feita. Se o senhor me permite, em nenhum pronunciamento eu ataquei ninguém em particular. Eu não tenho nada contra ninguém. Contra a sua excelência, o presidente da República, contra o vice-presidente, não. Eu tenho contra o sistema, contra o modelo que aí está. Extremamente pernicioso, falso, hipócrita, que faz emergir de cada indivíduo tudo que não presta. E modelo que não permite que seja, que medre, que venha à tona nada que preste. O modelo que aí está destrói o que há de bom em qualquer ser humano. Faz com que as qualidades positivas, as coisas boas que o ser humano tem, os valores éticos da criatura sejam todos mergulhados no pântano, no fosso da ignorância e da vergonha. Esse é o modelo. Por isso a direção do Rio Urgente e a direção da TV Rio estão lhe oferecendo nesse momento 40 minutos para o senhor dizer tudo o que acha necessário ao povo brasileiro. Bem, Enéas, a gente vai te tratar aqui como, não como presidenciável, mas como a figura que o Brasil
inteiro já está conhecendo. Esteja o senhor completamente à vontade. Perfeitamente. Tá certo? Tudo bem, fique à vontade. Senão vou ter que chamar o senhor de Vossa Excelência. Não. Fique o senhor à vontade completamente. Tudo bem. Eu o trato assim por educação. Eu fui formado assim. Quer dizer, isso não quer dizer Tudo bem. distância, não. Então a gente quer até avisar o nosso público telespectador, se quiser fazer a pergunta para o Enéas, se quiser participar, dar algum depoimento, 273-1313. A Simone Fernandes está lá. Mas aqui está a carteira de identidade do Enéas, que eu não acreditei. Mas você é mesmo Enéas? Eu pensava que pela televisão, pelo que a gente vê, ele fosse assim uma pessoa muito alta, forte, mas o Enéas é quase assim da minha altura. Eu acredito que ainda tenha mais, talvez, aí meio palmo do que ele. E... Depende de quanto o senhor tem de altura. Você tem quanto? Não, vamos ver pelo documento. Eu tenho 1,62 m exatos. E o senhor tem quanto? Eu tenho 1,66,5. Ótimo, então tem 4. Não tem chega meio palmo. A diferença fica por conta do tupete. Muito bem, do tupete. São 22. Mas aqui então, está preciso. A carteira de identidade do Enéas Ferreira Carneiro, nascido no dia 5 de novembro de 1938. Pertinho do aniversário. O Enéas, dia 5, que é domingo que vem, estará completando 51 anos de idade. Uma boa ideia. Está aqui o retrato, quando ele ainda tinha alguma coisa, não é isso? Ainda tinha algum cabelinho aqui. Você tinha 25 anos, né, Enéas? 26 para 27. Ainda tinha alguma coisa, né? Tinha, pouquinho. Agora, Enéas, você já se tornou uma figura popular. A grande verdade é essa. E todo mundo gosta muito de você. Obrigado. Inclusive, você já foi até capa do Pasquim. Eu sei que você não esperava nunca. Agora a gente sabe que você é um cientista, você é um homem muito inteligente, é professor. Todos os médicos que são meus amigos, que lhe conhecem, dizem que você talvez seja a maior autoridade em cardiologia no Brasil. Tá certo? Mas você hoje já é um comentarista político da TVS. Você é um analista político, pelo menos você foi contratado e eu já vi. Não fui. Eu tenho direito a parcial ou não? Sim, mas peraí, só eu vou te deixar. Agora, terminada a campanha, caso você não seja bem sucedido, você pretende se tornar um garoto propaganda? Muito bem, eu queria cortar, já que eu não pude fazer a parte, corrigir algumas coisas. Primeiro, não é verdade que eu seja o melhor cardiologista do Brasil. Isso é um exagero. Eu gosto de coisas claras, meridianas, cristalinas. Talvez eu seja a pessoa, talvez, que mais conhece eletrocardiografia. Eu sou autor de um livro publicado, livro-texto, que é utilizado no país inteiro. Já tive mais de 20 mil pessoas que estudaram comigo. Meu livro foi usado já por mais de 20 mil médicos em eletrocardiografia. Então esse assunto eu conheço. Também não poderia, por isso que eu disse talvez, também não poderia dizer com razão que eu sou quem mais conhece. Há pessoas extremamente preparadas, tímidas, pessoas que estão no seu canto, quietas, que não gostam de aparecer. Então não é verdade dizer que eu sou o que sabe mais. Eu sei esse assunto, sem dúvida. Eu o conheço, sem dúvida. Agora, quanto à cardiologia como um todo, que é o universo maior, não é verdade. Não é verdade. Eu não sou o maior coisa. Há um exagero quando se dizem as coisas. Há elementos, eu posso citar o meu mestre vivo, professor Nelson Botelho Reis, representante legítimo da cardiologia brasileira, e tantos outros. Em São Paulo, professor Luiz Decour, no Rio Grande do Sul, professor Rubens Maciel, figuras provectas, respeitáveis na especialidade. Então não é verdade que eu seja a pessoa que mais sabe. Eu tenho jeito de falar, eu tenho didática, capacidade de transmitir, e por isso elogio. Primeira correção. Segunda correção, eu não fui contratado pela SBT para ser comentarista político. Não é verdade isso. É que os jornais do nosso país escrevem o que querem, fica por isso mesmo. E a gente não pode estar todo dia reclamando, não é isso, a gente deixa de lado. Não, deixe-me dizer ao senhor exatamente como foi. Eu fui chamado a fazer um pronunciamento de 3 minutos no jornal TJ, do senhor Boris Casoy. Convite pessoal, por telefone, feito a mim pessoalmente. E claro que eu agradeci. É instantâneo, se eu tenho 15 segundos, como disse aqui o nosso ilustre jornalista, qualquer tempo que me dão é ótimo, eu posso me exprimir, né? Não preciso falar de modo desesperado em 15 segundos. Então eu aceitei. Tendo sido... O que foi? O senhor continua, apesar de ter muito tempo para falar, o senhor continua falando rápido. Não precisa aproveitar os 40 máximo, né? Não precisa ficar aprovado. Nós estamos lidando com 40 minutos. Tá certo, desculpem, talvez tenha sido... A pilha tá nova, né? Eu passei por um período... Mas tá certo, aproveita os 40 máximo. Vamos lá. Não perde pique, não. Tem razão, não é de cidade. É que realmente foi terrível. Os senhores não têm ideia do que é ser obrigado a dar uma mensagem positiva, concreta, em bom português, correto em 15 segundos. É dificílimo, eu não leio teleprompter, eu falo de improviso aquilo. E é um esforço extremo, titânico. Isso é desculpe o senhor, é uma patifaria feita pelo Congresso. Não há palavra melhor. Isso é uma patifaria. Isso é uma falta de respeito ao cidadão. Se eu estivesse no lugar deles e não quisesse que um cidadão participasse, eu diria, olha, só se candidata que é quem tem representação. Isso é honesto. Diga de frente, como eu digo já nos meus pronunciamentos.
Não sou homem de muita conversa. Se for eleito, não esperem discussões demoradas. Eu decido e está encerrado o assunto, entende? Eu sou sincero. Entende? Agora, eles mentem. Isso é que me irrita no processo atual. Essa falsidade, essa hipocrisia, entende? Essa mentira. Quer dizer, eles agem de modo subreptício, agem a sorrelfa, a socapa. É isso que me irrita. Falta sinceridade, falta honestidade, entende? Se o senhor me fizer uma pergunta e eu não souber, eu vou dizer pro senhor, não sei. Mas eu fiz e você não respondeu. Vou terminar já, é que a moça fez o intervalo. Vou terminar. Vai ser garoto propaganda? Não, deixa eu terminar. Foi feito um convite para eu falar naquele jornal TJ. Lá estive. Logo após o jornal, não, um pouco antes, é testemunha ocular um amigo meu que está candidato a vice-presidente, Torlenini, está aqui. Aí ele disse assim, mas o senhor não tem nenhuma chance, como é que o senhor está nisso? Eu disse assim, peraí, quem está dizendo que não tem nenhuma chance é o senhor. Ué, o senhor não está nas pesquisas? Muito bem, eu não acredito nisso. O senhor quer mandar alguém à rua comigo para ver se eu tenho chance ou não? É só sair comigo à rua, o senhor vê. Não, mas isso não quer dizer nada. Eu digo, e as pessoas que se aproximam e pedem um botão assim, estão brincando? Muito bem. Aí íamos sair, entramos no estúdio SBT e diversos jornalistas se levantaram e aplaudiram. Ele ficou impressionado. O senhor diretor de jornalismo de lá. Aí ele disse assim, o senhor não gostaria de fazer um comentário político? Minha primeira resposta, o nome dele, senhor Marcos Wilson, será testemunha do que eu estou dizendo, estou falando. Eu disse, senhor Marcos Wilson, eu não quero emprego, eu sou professor de cardiologia, tenho que viver. Eu estou fazendo uma campanha para a presidência da República. Ele disse, não, mas o senhor teria um tempo para expor suas ideias. Eu falei, opa, isso é outra coisa. Entendeu agora? Então eu aceitei, porque 1 minuto para mim é uma eternidade, para quem está habituado com 15 miseráveis segundos. Então eu aceitei imediatamente, entendeu? Aceitei. Aí perguntei assim, eu posso dar minha opinião sincera? Ele disse, pode, sobre o assunto do dia. Tinha que ser um assunto do dia. Então eu falei sobre a demissão da presidente da Câmara, da senhora Regina Gordilho. Falei sobre o fim do comunismo na Hungria. Puxa, temas excelentes para mim. Falei sobre o desabamento do barranco. E cada dia, apesar de ser bem tarde, quer dizer, uma plateia seleta que está ouvindo, né? Só gente de classe média pobre, não pode. 1 da manhã está dormindo, que vai acordar às 5, né? Ou 4h30. Então eu aproveitei a oportunidade. Mas não que me tenha sido feito o convite, que eu o tenha aceitado, a forma está correta de falar, não que eu tenha aceitado o convite para ser, não, eu não quero ser comentarista. Se depois de ser eleito, digamos assim, me convido para uma mensagem de educação de uma outra diz que eu gosto, não sei se você, isso é outra questão, mas não, eu não sou comentarista político, não quero emprego de ninguém, tenho do que viver, que é do meu trabalho, não de renda. Quer dizer, isso é uma injustiça, é como sempre uma notícia falaz, que é colocada assim de qualquer maneira, nem imprensa passa. Não foi isto. Tanto que, logo após, quando houve a conversa de que o senhor Silvio Santos ia entrar para candidato, eu já comecei a ficar preocupado. Não há nenhum vínculo entre mim e eles, nenhum vínculo, a não ser a gratidão pelo tempo que foi dado. E também foi o primeiro jornal que deu oportunidade de aparecer, né? 1 minuto. Então eu fui a um almoço com o senhor Walter, diretor de vendas, fomos eu, minha esposa e o meu colega, candidato a vice-presidente, conversamos, ele nem me propôs nada, com muita DP, sabia que eu não estava vendendo candidato, me conhece já um pouco, quem tem contato comigo um pouco mais de 15 segundos percebe, eu me lancei nisso de modo sério, né? Contundente, como dá para perceber na televisão, entende? Não há nada além disso, só isso, entende? Então ele nem tocou, já almoçamos e ele disse assim, puxa vida, né? Que coisa boa se o senhor tivesse tempo. Ele terminou a conversa assim, Silvio vai entrar e nós temos que estar com ele. Eu falei, claro, nada mais justo. E foi uma conversa sincera, franca e acabou aí. O senhor deve estar vendo que eu não estou mais fazendo aquele minuto diário lá. Então eu não sou garoto propaganda. E não, peraí, mas não diminui ninguém que é, não. Isso é uma profissão como qualquer outra. Toda profissão é respeitável. No nosso país é que nenhuma profissão serve para coisa nenhuma. Porque no nosso país só ganha quem especula. No nosso país só ganha o grande banqueiro. Só ganha o indivíduo que vive, veja o senhor, à margem do trabalho. Que vive daquilo que, a meu ver, é o que de pior pode haver para uma sociedade. Aquilo que faz com que todo o trabalho produtivo se estiole. Que murche como uma flor, e que não haja estímulo em nenhum cidadão para trabalhar. O que é isso? Está me interrompendo? Pois não. Não. Pode, eu quero... Claro. Conclua, por favor. Pode falar, senhora. Eu quero deixar uma pergunta para você. O que você gostaria de fazer pelo Brasil? Você nos responde daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, aqui no Rio, gente. Por gente do Rio. Nós estamos aqui no Rio, gente, com a presença do candidato à presidência da República, o senhor Enéas. E nós deixamos no ar a seguinte pergunta. O que você gostaria de fazer pelo Brasil? Muito bem. Aproveitando a oportunidade da senhora Patrícia, da pergunta que foi feita, eu vou poder responder aquilo que gostaria de fazer no horário gratuito. Responder exatamente como faria lá. Se tempo houvesse, portanto. O nosso país vive, senhora Patrícia, uma das maiores crises da sua história.
é a crise que nós caracterizamos, nós, do nosso grupo, do Partido de Reedificação da Ordem Nacional, como o momento da desordem máxima. Quando eu digo desordem, eu vou tentar documentar bem a expressão, né, cara? Identificar bem, testificar bem o que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: desapareceu o sentido de ordem em todos os escalões de atividade profissional. Veja, senhora, não existe ordem econômica, estamos em desordem econômica. Existe desordem administrativa, existe desordem moral, existe desordem na educação, na saúde, etc, etc. Então, eu diagnostico o fato e lhe digo imediatamente como isso deve ser corrigido. O processo político deveria ser, tal como ele é definido nos clássicos, um modo pelo qual os dirigentes de um país representam a sociedade que os elegeram, né? Deveria ser isso. O que nós observamos no país é que os dirigentes que compõem esse quadro político estão dissociados da sociedade. Eles não têm mais nenhum vínculo com a sociedade que os elegeu. Eles cuidam, perdoem-me os senhores dirigentes, dos seus próprios interesses. Os políticos do nosso país, né, e vamos deixar o que está ocorrendo no resto do mundo, senão ficaremos horas aqui. No nosso país, eles se habituaram a fazer acordos. Então, deixa de ter importância o que está ocorrendo na sociedade. É uma expressão muito comum, né, muito comum no povo, que diz assim: eu não sei exatamente qual é, mas eu vou ser empurrar com a barriga. O senhor já deve ter ouvido isso. É empurrar. Quer dizer, os problemas aí estão e eles vão sendo empurrados, né? Não há interesse de resolver nada. Então agora eu digo a senhora, o que é que nós faremos se lá chegarmos? Nós não temos nenhuma fórmula milagrosa. Não. Nós temos nos últimos, a nossa formação, respondendo a ele no prévio aqui, nossa formação. Eu fiz medicina, fiz física e matemática, ciência exata. Não tenho 4 faculdades como nada disso. Isso de novo é boate. Sou formado em 2 universidades, medicina e física. Naquele tempo era física e matemática juntas. Tenho formação humanística, porque pobre, eu gostava muito de estudar, eu tenho origem mínima. Meu pai era barbeiro e fiquei órfão aos 10 anos, passei fome. Tomava café com farinha porque não tinha pão quando criança. Mas jamais risquei carro de ninguém, jamais tive ódio, nada disso. Mas fui obrigado a estudar, porque eu percebia que era a única forma de entender a sala. Estudei, tive formação humanística, estudei filosofia quando novo, li o Descartes em francês, discurso sobre o método, li Kant, né, a crítica da razão pura, da razão prática, li Schopenhauer, tenho uma formação razoável, nada de extraordinário, razoável em filosofia. Cheguei ao marxismo e li a dialética da natureza de Engels e os clássicos do marxismo. E se a conversa que hoje os senhores estão tendo comigo fosse há 20 e tantos anos atrás, eu diria, sou marxista. Infelizmente, o olhar para o mundo me mostrou que o regime socialista, né, quer dizer, prolegômenos, notas introdutórias do comunismo, né, regime socialista, nota introdutória, comunismo nunca houve no mundo inteiro. Nunca houve. Houve o regime socialista preparando aquela sociedade, mas esse regime falhou. Tristemente, se belo, se bonito ele era do ponto de vista teórico, ele falhou. Então, a minha meta, estou dizendo, não é fazer revolução socialista. Vamos parar de vez com essa história. Isso é imbecil. Socialismo moreno, neocomunismo, tudo isso é imbecil. Isso reflete ignorância específica de quem fala no assunto e não sabe do que está falando. Para deixar bem clara a minha posição. Eu não costumo achar nada. Eu sei ou não sei. Esse assunto eu conheço. Muito bem. Então, eu pretendo fazer revolução socialista. Eu pretendo aceitar o regime que está. Mas, esse regime que está, dito regime capitalista, no qual a propriedade privada dos bens de produção, né? Perdão, a propriedade dos bens de produção não pertence ao Estado, como lá, e sim pertence a grupos. Esse regime pode ser muito mais humano do que ele está sendo aqui. Haja vista o que a gente encontra em países na Europa, que são capitalistas, onde a propriedade privada está, onde a propriedade dos bens de produção está na mão de grupos, e há um senso de convívio humano diferente do que aqui. Então o que eu pretendo fazer para responder rápido? Do ponto de vista de ação econômica, porque ela é primária, né? Não adianta eu criar escola se a criança está passando fome, nem lá vai para a rua pedir esmola. A primeira providência instantânea é o corte, né? É a luta contra a inflação, mas é uma luta de frente, não é isso que está aí. E se a senhora perguntar, eu não tenho nada novo, já houve algo que foi feito aqui extraordinário. E eu estava aqui, os senhores estavam, foi o plano cruzado. Eu assisti a todo aquele processo, fui um entusiasta, vibrei, estudei o assunto, tal choque heterodoxo, achei lindo aquilo, e desde aquela época eu sou mais triste ainda, porque eu vi que os nossos dirigentes tinham uma ferramenta extraordinária e não a usaram, e cederam. Então o que eu farei instantaneamente é congelamento global. Claro que não é só congelar, isso não é tão simples. Eu tenho estudado economia política nos últimos 6 meses. Eu teria uma ação brutal, uma ação firme no que tange a produção. Se a senhora disser assim, mas aumentando a produção, como dizem alguns candidatos à presidência, resolve o problema? Também não. Porque nós já somos entre 7 e 9, por aí, né?
se é que os dados são verdadeiros, né, que nos dão. Nós estamos nesse estágio do ponto de vista de produção e, no entanto, do ponto de vista de bem-estar social, nós somos, por exemplo, na taxa de mortalidade menor de 5 anos, nós somos a 65ª potência do mundo. Estamos lá embaixo, nível de Irã. Essa é a realidade social do país. Um país que tem 30 milhões de analfabetos e nada se faz para mudar esse quadro. Então, o que é que eu faria? Primeiro, corrigir o problema, comer, que é o primário. Eu atacaria instantaneamente isso. O congelamento tem que ser firme, rígido. E para isso é preciso ter uma pessoa de pulso no poder. Perdoe-me, não pode ser um boneco. Não pode ser um indivíduo que está no poder e diz assim, os assessores. Que assessores? O sujeito tem personalidade, ele sabe o que faz, precisa de assessores. Os assessores são para dar informações que ele não tem. Por exemplo, eu não sou economista, não disse que era. Então há muita coisa que eu não conheço, claro. O assessor vai me dizer o que eu faço, por exemplo, em certa região onde não está sendo produzido tal produto. Eu não sei o que é. Ele vai me dizer. Mas a decisão quem toma é o presidente. Agora, se o senhor tem uma pessoa que está na presidência que é semi-analfabeto, que vai fazer o que dizem para ele, entra por um ouvido e sai pelo outro, como é que essa pessoa pode dirigir um país? Então eu lhe digo isso, para responder. Seria essa a primeira providência. Eu paralisaria tudo, instantaneamente. Haveria um discreto aumento de salário. Se aumentar muito, como dizem alguns da esquerda, isso é um absurdo. Eu crio uma onda inflacionária aqui. Mas eu melhoraria um pouco, faria um chamado à população, uma conclamação, por dizendo, olha, quem está no poder é um representante seu. Eu não... Perdão, desculpe. Nada. Nós é que pedimos desculpa, a cadeira quebrou, eu me saltei. Posso continuar falando? Pode. Eu não vi a miséria pela janela da minha casa. Peraí. Pois não. Eu sugiro então que o senhor aproveite 15 segundos para beber água. O tempo que o senhor tinha normalmente para fazer a campanha. Muito obrigado. Enéas, eu acho que a cadeira também estava com pressa, você assustou, né? Eu comecei a me saltar. Mas como eu estava dizendo para a senhora, Pois não. eu farei uma conclamação à população dizendo o seguinte, se o senhor é pobre, o senhor é humilde, o senhor não sabe nem o que está se passando, porque o pobre não sabe nem o que está se passando. Ele não tem a menor ideia do que se passa. E é elemento passivo do processo. Falam assim, problema de economia, o pobre quer saber de economia política, o pobre quer saber de salário, o pobre não sabe nada, não tem acesso a coisa nenhuma, eu sei porque eu fui miserável, eu sei o que é isso. Ele quer comer. Ele não está entendendo nada dessa confusão mefistofélica que passa na televisão, ele não entende nada. Ele vê o discurso dos políticos, ele não está entendendo o que está se passando, isso é o pobre. Agora, então, a conclamação é, tenha um pouco de calma. Eu sei que está difícil. Melhora-se um pouquinho, o senhor pelo menos sai dessa situação de desespero de não saber o que vai acontecer amanhã. Que eles vivem assim, né? Aliás, eles não, nós também hoje. Nós não sabemos o que acontece no dia seguinte, todos nós. O caos é terrível, né? Eu nunca, nos meus 50 anos de vida, nunca vi nada pior no país. Uma confusão dos diabos, desculpe-me, ninguém se entende. Muito bem. Então eu colocaria ordem na casa, primeira coisa. Economia, peraí. Para que não haja uma crise de abastecimento, é o impulso lá, estímulo à produção, instantâneo. E instantaneamente eu faria com que os juros do mercado caíssem. Porque, para acabar com essa corrida para Open, esses modelos todos que há aí de enriquecimento ilícito. Não é ilícito, é dentro do sistema está até ilícito, mas absurdo. Muito bem. Lá, se a senhora perguntar, então economia instantânea. Senhor? Imoral. Imoral, exatamente. Imoral, exato, é a palavra correta. Apesar de ilícito, apesar de dentro da lei. Essa medida é instantânea. É claro que há ajustes. E aí eu vou ouvir economistas. Mas economistas, perdoe-me, que não estejam comprometidos com esse modelo. Que não pensem que a solução do Brasil é continuar exportando. Pelo amor de Deus. Há que ser feita instantaneamente uma negociação séria com os credores. Os credores não querem receber. Isso é mentira. Não querem receber. Se os senhores donos do dinheiro do exterior recebessem 120, 130 milhões de dólares, bilhões, eles vão fazer o que com isso? E emprestar para outro país? Claro! Os credores não querem, isso é mentira. Quer dizer, é preciso uma palavra forte, é preciso que os credores saibam que o país está indo para frente e não indo para o fosso como está. Bem, então, diante dessa condição, não é calote, não é nada disso. Diante dessa condição de seriedade, firmeza, de se saber que há no poder um indivíduo forte, que não está mais um boneco no poder, diante dessa testificação real, aí o que é que se faz? Veja bem, negocia-se e paralisa-se agora, porque na verdade nós não podemos nem pagar o serviço da dívida agora, isso também é outra falácia. Nem o serviço pode ser pago, nós não podemos pagar esses juros que foram determinados por eles, por que foram? Porque era interesse de quem é que estava no poder. Então, é como se o indivíduo, eu disse há pouco dia no programa do Sr. Ferreira Neto, é como se uma pessoa estivesse sendo dessangrada, estivesse ficando exangue, perdendo sangue. Não há como pedir para essa pessoa que dê uma transfusão de sangue para alguém. Nós não podemos mais, tem que parar agora. E em paralisando esse processo, veja só, aí sim, aí vem a coisa mais séria talvez. Tem que ser tudo ao mesmo tempo. Não pode ser um indivíduo mole, tá lá dormindo, não pode, tem que ser uma pessoa de ação, firme.
que acredite no que diz e faça com que os outros acreditem. Sem nenhum vínculo com nada que aí está. Porque o que prejudica indivíduos sérios, que por aí há muitos, é o vínculo, é a impossibilidade de agir. O sujeito não pode agir, ele está todo amarrado. A senhora me perguntou antes do intervalo, em que o senhor votaria? Eu digo, em ninguém. Ninguém. Porque não há ninguém sozinho. Eles estão representando... Nem no Enéas? Não, eu estou só. Por isso eu sou eu estou só. Agora... Não há, só terminar um pouquinho, não há vinculação com nenhuma entidade, nem com o meu grupo de colegas médicos. Eu não pedi licença ao Conselho de Medicina para ser candidato à presidência da República, de forma alguma. Eu não fui ao Sindicato dos Médicos, eu não fui à Sociedade Cardiológica, eu não fui a órgão nenhum. Eu não tenho compromisso com nenhum órgão de classe. Eu tenho compromisso com a sociedade como um todo, com o conjunto. Eu não pretendo que se acirrem mais os ânimos, que se continuem nesse engalfinhamento, em que o sujeito que é pobre tem ódio, o sujeito que é rico. Não é isso que eu quero. Eu quero que o senhor empresário perceba, e ele é humano como nós. A gente tem que parar com essa história de todo mundo. Não, todos nós somos anjos e demônios. Depende da educação. É a outra etapa de que eu ia falar. Então o que eu pretendo da economia, quer dizer, eu paraliso essa corrida desenfreada. Eu faço com que o indivíduo acredite no governo, coisa que não há hoje. Acredite no trabalho dele. E aí vem uma etapa que não é subsequente, é concomitante, é educação. A criança que está na rua, e aí o modelo não é meu. Esse modelo eu encontrei num livro de sociologia, que eu cito sempre, não é do meu partido, não conheço pessoa, mas é um modelo muito bonito do professor Hélio Jaguaribe. Só citando, nem conheço, sei que ele pertence a outro partido, isso não interessa. Tem que acabar com essa história de partido também, isso é bobagem. Quem quer endireitar, chama para o seu lado as pessoas de bem. Não interessa a cor que tenham, da esquerda, da direita. Isso é uma outra bobagem. Bobagem. A Revolução Socialista, que definiu o que era esquerda no mundo. Definiu, porque vem depois da Revolução Francesa. Revolução Socialista agora, 1917, na União Soviética. Ela definiu esquerda é regime socialista. Está lá no velho professor Aurélio, já falecido. Direita é regime capitalista. Mas, meu Deus, os países socialistas estão aceitando de novo a iniciativa privada. Os senhores sabem disso. E os países capitalistas estão fazendo mudanças sociais no seu... Claro! As pessoas morrem de fome. Então está na hora de parar com isso. Está surgindo uma nova sociedade. Nós temos que acabar com essa dicotomia. E não adianta nadar contra a maré da história. Querer fazer revolução socialista aqui, querer tornar tudo Estado e depois voltar tudo daqui a 50 anos. Isso é imbecil. Entendeu? Agora, voltando, né, à sua pergunta. A ação instantânea é na economia. Mas é instantânea, tem que ser. Claro, com o apoio de pessoas de valor. E eu chamaria, ou chamarei, não sei, quem sabe, os empresários. E direi, escuta, o que eles chamam em economia, o markup, a margem de lucro dos senhores tem que diminuir. Não tem outra solução, você pode fazer milagre. Se o bolo da economia, veja o senhor, é inflacionário, por que é inflacionário? Quem estuda um pouquinho, há 6 meses estou lendo isso, ele é inflacionário porque a soma das partes é maior que o todo. Cada um luta e tem que aumentar. Mas se nós pararmos para pensar, se a margem de lucro no produto diminuir um pouco, a produção aumentando, ele não perde a médio prazo, ele perde instantaneamente, como perdeu no tempo do cruzado. No tempo do cruzado houve uma redistribuição de renda dos banqueiros e grandes empresários para quem trabalha. E foi por isso que os grandes grupos brigaram tanto. E nós tínhamos no poder um governo, quando eu digo governo, não é só Sua Excelência o Presidente, é todo o poder. Um poder que não tinha nenhum compromisso com a sociedade que trabalha, nenhum. Falsa é a tese também de um trabalhador operário. Trabalhador é todo mundo que trabalha, meu Deus. Qualquer pessoa que trabalha, como os senhores estão aqui trabalhando. Essa história velha é igual ao intelectual. Intelectual é só quem lê, não. Qualquer pessoa que trabalha com intelecto é um intelectual. Está tudo muito errado. É quando tem tudo errado, tudo. As concepções são mal colocadas. Falta caracterização no domínio semântico das palavras. Há um desrespeito pela escrita. Desculpe, eu vou dizer agora de modo claro, contundente, inconteste. Os candidatos à presidência da República são semi-analfabetos. Falam mal, escrevem pior. E eu estou falando para todos. Todos, não estou fazendo exceção. Uns muito piores. Uns não são semi, são absolutamente analfabetos. Excluído. Eu não sou analfabeto, nem não, mas você disse que você também é candidato. Não, você senhor, não... Mas eu deixo bem claro quando falo, isso é um repto, é um desafio a quem quiser corrigir-me. Agora, doutor Enéas... só corrigir-me em concordância, em regência, em colocação, em ácido, ou em ortoépia, que eles não sabem nem o que é. Não sabem nem o que é ortoépia, falam, pronunciam mal as palavras e pretendem dirigir um país, desrespeito à linguagem e dizem que isso não tem importância. Como é que tem importância no Instituto Rio Branco? Como é que os indivíduos que vão ser embaixadores têm que falar corretamente? Que ironia! Aprenda a falar corretamente para representar o Brasil lá fora. O senhor falou que o presidente é semi-analfabeto também, ele é da Academia Brasileira de Letras. Eu falei dos candidatos. Agora, com todo respeito, o senhor está me obrigando a falar com uma autoridade constituída.
Com todo o respeito, eu vou responder, não quero fugir, resposta nenhuma. Não quero fugir. É porque a gente tem que chamar um intervalo, senão o outro bloco vai ficar curtinho. Agora eu queria deixar uma pergunta para o senhor. O senhor me cobra isso depois. Eu queria deixar uma pergunta para o senhor. O senhor é uma pessoa extremamente agitada, está completamente suado, exausto. Porque eu estou tendo uma oportunidade de falar em público, que eu não sou assim, claro, né? Os senhores estão me dando uma chance e eu tenho que aproveitar para um número enorme de ideias poder ser exposto, não poder ser exposto. Pois é, já quebrou até a cadeira, né? Ao mesmo tempo que o senhor é uma pessoa séria, que tem essa necessidade de colocar tudo para fora, que não deixam o senhor colocar no horário porque eleitoral. senão teriam perdido o primeiro turno, todos. Pois é, essa questão que eu queria colocar. O senhor disse que ganharia a eleição no primeiro turno. No primeiro turno. O cidadão comum se identifica comigo. Ele percebe que há sinceridade no que eu digo. Ele nota que eu não estou brigando por mim, que eu não quero nada. Eu registrei um documento no primeiro dia, lá, dizendo, segundo ofício de notas em Brasília, se perder a eleição, eu não sou candidato a vereador, deputado, prefeito, não sou candidato a nada. Não quero nenhum cargo no poder, e podia ser ministro, não quero nada. Não tenho nada em comum com essa ignomínia, com essa velha, não quero nada. Entendeu? Então eu quero Nenhum deles perguntar tem coragem de ao senhor fazer o seguinte, já que o senhor tem uma pessoa séria, que tem propostas sérias para o país, e que de repente pode não ser eleito presidente da República, o senhor trabalha com essa hipótese também, né? Então eu quero perguntar para o senhor, como é que o senhor analisa esse momento político, que pode dar um Brizola, pode dar um Collor de Mello, pode dar um Covas, pode dar Lula, pode dar Fifi, Maluf, qualquer um desses. Posso responder ou que espero para o intervalo? Daqui a pouquinho o senhor vai responder. Senhor. No Rio Urgente. Urgente do Rio. Bebe uma água, né? Tem 15 segundos no horário eleitoral gratuito do Tribunal Superior Eleitoral. E aqui no Rio Urgente nós estamos dando 45 minutos ao doutor Enéas Carneiro, que mora aqui pertinho da gente, no Largo do Machado, perto de Laranjeiras, um carioca, que é carioca agora, né? Honorário. Cidadão honorário do Rio, ele é de Belém do Pará. Mas eu deixei uma pergunta ao candidato Enéas. Há possibilidade de ele vencer a partir do momento que ele está concorrendo como qualquer outro candidato. Mas a gente vai trabalhar também com a hipótese, doutor Enéas, de o senhor não vencer a eleição, que pode ser vencida pelo Collor de Mello, pelo Brizola, pelo Lula, pelo Afif, pelo Maluf. Ou mais recentemente, perdão, só te lembrando, ou mais recentemente pelo Silvio Santos também. Pelo Silvio Santos, Patrícia. Então, como é que o senhor analisa o Brasil de amanhã, já que o senhor pode não ser o próximo presidente do Brasil? A pergunta é extremamente lúcida, né? Dona Letícia. Se eu ganho uma revolução de ideias, nada de revolução sangrenta, revolução de ideias no país, muda tudo. Muda a educação, muda tudo, tudo. Se eu perco, continua tudo como está, esteja certo. Mesmo sem representação no Congresso Nacional? Sim, porque o apelo será feito inicialmente lá aos senhores congressistas, está falando de mim de novo, aos congressistas, e eu acredito que diante de uma conclamação séria, de frente, e dizendo para eles que eu não quero nada para mim, não quero estrada, ferrovia, não quero propriedade. Eu tenho duas casas, uma minha mulher e outra minha filha, não quero nada, mas vivo muito bem. Vivo melhor que 70% da população do país, então está muito bem, não tenho nenhuma ambição. A única ambição que eu tenho é de saber, cada vez mais, eu gosto de saber. Eu detesto achar, eu sei ou não sei as coisas. Então, e eu vou poder, é claro, vou estudar menos, mas vou ter gente para me ajudar, sempre estudei sozinho, ainda mais tendo uma equipe assessorando, não tem ninguém para assessorar, e consegui estudar tanto. Então, para mim, não quero, eu acredito que diante de uma mensagem sincera, eu acredito que o Congresso começa a ceder. E tem que ceder por outra razão, senão os senhores congressistas não serão reeleitos um ano depois, né? Logo no ano seguinte. Agora, responder a sua pergunta de modo claro e rápido, né? Se qualquer um desses senhores ganhar a eleição, vai ficar tudo como está. Uma mudança aqui, uma questiúncula, quer dizer, questão pequena, resolvida com lá, mas vai ficar tudo como está. Exponencial e assintoticamente, o eixo dos Y vai piorando. Entende? A dívida externa vai paralisar o Estado e ela aumenta de novo. A dívida interna vai crescendo, os bolsões de pobreza vão aumentando, e dependendo se quem chega ao poder é do grupo da direita extrema, reacionária, elitista, ou do grupo da esquerda desordeira, baderneira, dependendo de qual dos dois grupos chega ao poder, nós teremos talvez um incêndio no país. É assim que eu vejo, dependendo de qual dos dois. Então, honestamente, eu entrei no processo por isso, senhora. Porque eu, como um cidadão, como os senhores são, e quem está ouvindo, eu não aguentava mais isso. Eu disse, mas eu não sabia que ia ser vítima dessa iniquidade, que iam ser 15 segundos. Eu pensava assim, eu teria um tempo mínimo, um mínimo que eu acredito que o Congresso dá 2 minutos. 2 minutos são mais que suficientes para isso, para a pessoa dizer o que pensa. Quando sabe dizer. Essa é a resposta sincera para a senhora. Deixa o senhor à vontade. Né? Doutor Enéas, o senhor falava ainda há pouco, respondendo a uma pergunta intercorrente que surgiu, o senhor dizia que
os candidatos estão todos analfabetos ou semi-analfabetos? Não. Os candidatos são, eu repito sempre, semi-analfabetos. Ao pé da letra, isso quer dizer, não falam e escrevem corretamente. Com exceção do Enéas, né? Não, eu não sou semi-analfabeto. E pouco antes... Então é exceção. Quando eu digo dos candidatos, falando dos outros, é claro. Dos outros. Pouco antes o senhor... Peraí, também te pode dizer... Vamos deixar a coisa clara. Tirando o Enéas... Clara. Não. Tirando o Enéas, os outros são... semi-analfabetos. Tá, alguns analfabetos. Tá certo. Pouco antes o senhor se referia ao presidente, não falou o nome do presidente, mas falou que o poder era exercido por um semi-analfabeto e um analfabeto. Mas o presidente da República é uma pessoa que pertence à Academia Brasileira de Letras, é um poeta, assim como também é poeta Oscar Dias Correia, ex-ministro da Justiça e também integrante da Academia Brasileira de Letras. Será que a Academia também está recebendo semi-analfabetos agora? Ou sempre recebeu semi-analfabetos? Em nenhum pronunciamento, até hoje, dentro dos 15 segundos, eu falei de forma clara contra ninguém em particular. Já que o senhor me solicita, eu sou obrigado a fazê-lo. E eu não tenho por hábito fugir de nenhuma pergunta. Eu tenho assistido a pronunciamentos de Sua Excelência, o Presidente da República. Eu não tenho nada contra Sua Excelência, mas, lamentavelmente, se Sua Excelência quiser, eu estou dizendo de público, eu lhe mostrarei sincas quer dizer erros, sincas imperdoáveis. Corruptelas imperdoáveis no vernáculo, corruptelas essas cometidas por Sua Excelência em um de seus últimos pronunciamentos, quando Sua Excelência se defendeu. Veja bem, isso não é um ataque pessoal, de forma alguma. Até porque a maioria das vezes não é o próprio presidente quem Não, mas se alguém me der um texto para ler, quando eu ler, eu percebo os erros. Nenhum jornalista escreve meus pronunciamentos, sou eu que os escrevo. Né? Eu os escrevo e eu os digo. Então, isso aqui não é um ataque. Isso, já que me perguntaram, já que a pergunta está sendo feita de forma clara, eu tenho que responder de forma clara. Com todo o respeito que eu tenho ao poder constituído. Eu sou uma pessoa disciplinada, fui militar durante 8 anos. Eu sei obedecer e sei mandar. Com todo o respeito que tenho à Sua Excelência, já que me foi perguntado, eu respondo. Sua Excelência cometeu, no seu último pronunciamento, aquele ao qual eu assisti, no qual Sua Excelência se defendia, não me lembro de quê, dos ataques feitos pelos candidatos. De mim não, que eu não fiz nenhum ataque a ele. Então o que eu estou dizendo não é um ataque, é uma testificação, é uma averiguação. Sua Excelência cometeu erros imperdoáveis no vernáculo. Agora, por que foi aceita a Academia Brasileira de Letras é um critério da Academia, não é meu. Eu não pertenço à Academia. O presidente fala mal. Ele, ao se expressar, comete erros imperdoáveis no vernáculo. E ao escrever, também escreve mal? Não conheço nada escrito, já ouvi falar de um livro que eu li. Não conheço nenhum texto escrito de Sua Excelência, o Presidente da República. E gostaria, de deixar bem claro o seguinte, isto não é um ataque à Sua Excelência, isso é uma testificação. Quando a pessoa fala, ela aparece de público e toda a sua formação vem à tona. Toda a sua linguagem, quando a pessoa fala, como eu estou falando de improviso, vem à tona. A pessoa se exprime e quem está ouvindo tem direito de criticar. Como qualquer pessoa que conheça a língua tem direito de criticar-me agora. Doutor Enéas, vamos aos telefonemas com a Simone Fernandes? Senão, quem não vai ter tempo vai ser Simone, não o senhor. Dispor. Se eu souber. O que não souber. Eu recebi uma série de telefonemas, mas alguns dizem a mesma coisa. Eu resumi e tenho aqui alguns para Enéas. O Júnior do Leblon diz o seguinte: você é um candidato e tanto. O TSE não lhe deu tempo para falar porque eles sabem que você cobriria os grandes. O José Guimarães de Copacabana: parabéns à TV Rio de ter a coragem e a oportunidade e dar oportunidade ao Enéas que o TSE escondia. João Guimarães de Copacabana. Enéas, os outros candidatos não são semi-analfabetos, não. A realidade é bem diferente. Eles são alfabetizados e burros. O meu voto é seu. Muito obrigado. Mas aí eu posso comentar? A galera do Jardim Botânico ligou e disse o seguinte: pela sua simpatia, humildade e inteligência, o nosso voto é seu. Obrigado. A Tânia de Botafogo: acho que o Enéas teria grande chance de subir nas pesquisas dando essa entrevista, pois se vê que ele é uma pessoa direita. A Aparecida: estou boquiaberta, não esperava que o senhor falasse tão bem. Transmite sinceridade, dignidade, sabedoria e honestidade. Vou votar no senhor. O Marcelo de Copacabana: Enéas, estou te adorando, acabei de mudar meu voto agora, ele é seu. A Renata do Irajá: estou adorando a entrevista do Enéas, você já faz parte da minha família. Lúcia de São Conrado: esse é o último. Enéas, não desista não. E se passar não desiste se não passar dessa. Nós precisamos de homens como você. Muito obrigado. Consideração final, Enéas. Muito obrigado a respeito da manifestação popular. Você está vendo que o seu Ibope subiu muito aqui no Rio de Janeiro. Uma mensagem final para o nosso público. Eu fico um pouco emocionado, não estou habituado. Eu queria dizer o seguinte: primeiro, agradecimento à rede, a TV Rio, e a essa equipe que
simpatia me recebeu e que podia, inclusive, perguntar coisas que eu não sei, eu diria não sei. Claro, com sinceridade. Agora, no que concerne, no que tange as pessoas que ligaram, eu queria dizer o seguinte. Eu sou um cidadão exatamente como os senhores que ligaram para mim. Uma pessoa egressa do povo, egressa desta massa ignara que está, que não tem acesso a nada, que só tem direito de votar, nem direito tem obrigação de votar, que não sabe nem por que existe. Agora, eu queria dizer, né, estou pensando depressa para não atropelar as coisas, é que o nosso país tem jeito, entende? Nós precisamos de coragem para enfrentar esse obstáculo. E o obstáculo não é um indivíduo, não há nenhum. O obstáculo é um modelo anacrônico, um modelo obsoleto, um modelo ultrapassado que nós podemos corrigir. Eu acredito sinceramente que, mesmo tendo 15 segundos, eu vou poder virar a mesa. Eu acredito nisso. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, senhores todos. O senhor gastou quanto na sua campanha eleitoral? O senhor tem plástico? O senhor tem bottom? Tenho, senhor. Eu fiz, não ria, porque eu sei que é risível, né? Mas eu fiz 20 mil só, porque são caros. Pro Brasil inteiro? Muito pouco. Mas mesmo assim, aparece um numa cidade, todo mundo vai atrás. Os meus plásticos não são distribuídos nas ruas. Eu fiz 5 mil, depois 5 mil salário da minha mulher é procuradora militar por concurso. Não foi ninguém que colocou lá. E a gente juntou um pouco de dinheiro do meu colega vice-presidente, houve uma doação, até hoje uma só, de 1.000 cruzados, alguém que deu, quer dizer, ficou sensibilizado, e eu fiz primeiro 5 mil, depois 5 mil, 20 mil plásticos. Quando um desses candidatos, a gente manda pedir, alguém manda pedir, eles mandam 6 mil para uma pessoa. Esses 20 mil estão distribuídos no Brasil. E de quando em quando alguém para na rua e diz, me dê um plástico, e pede, briga, entende? Não tem para dar assim, entende? A partir de ontem eu comecei a vender, escuta, por favor, 10 cruzados, porque a gente não tem dinheiro. Eu fiz botões, esses botões que a gente usa aqui no bolso, eu fiz... Pode me arranjar um? Pois não, senhor. Fizemos também 20 mil. É tudo que está escrito Enéas no fim da desordem. E que mais? E fiz camisas. Das camisas eu fiz 5 mil. Tudo pouquinho, né? Mas está tendo um resultado extraordinário. Muito obrigado, senhor. Nós queremos agradecer muito a presença do candidato Enéas. Queremos dizer a ele que o nosso objetivo é preservar a democracia. Para ser igualdade de oportunidade para todos. Não é igualdade de tudo para todos. É igualdade de oportunidade para que possam construir o seu espaço. E a gente acha tão absurdo isso, essa questão desse espaço miserável que dão a determinados candidatos, que eu tenho por propósito não fazer campanha de ninguém. Eu não vou lhe declarar o meu voto, mas vou lutar o máximo possível para que o senhor tenha espaços para colocar as suas ideias. Então está aqui o bottom do candidato Enéas. E está lhe sendo oferecido agora, pela direção do programa, pela direção da TV Rio, o espaço para o senhor voltar mais vezes aqui e para as suas propostas de governo, os seus planos para a educação, para os vários setores. Vamos ver se a gente consegue deixar que o senhor coloque as suas ideias, já que a nossa justiça eleitoral não permitiu, diante da interpretação da lei. Não tem nada contra a justiça está apenas fazendo o cumprimento do que foi aprovado pelo Legislativo, cerceador das ideias e das propostas. Agora também queria deixar claro um pedido de desculpas da nossa produção pelo acidente com a cadeira. E gostaria de pedir ao nosso arquivo de imagens que guardasse essa imagem, porque eleito ou não eleito, a gente tem aqui a imagem do dia que assim, sem qualquer propósito de atingir o objetivo, a gente quase derrubou o presidente da República. Candidato Enéas, muito obrigado pela sua presença. O justo aplauso dos nossos companheiros telespectadores do Rio, gente. Muito obrigado. Rio, gente. Por gente do Rio.